Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. O programa você pode assistir pela Parabólica, simultaneamente ele passa no Facebook e toda a programação do SBA agora também está na Claro TV e na NET TV. Isso até a rede. O programa Mercado Futuro, desde o começo do ano, está nas 5 principais redes aí. Você acessa lá www.programamercadofuturo.com.br. No lado esquerdo da sua tela, eu já decorei isso porque já repeti tanto. Tem lá os 5 ícones: o passarinho, o Twitter, o Facebook, o YouTube, o LinkedIn e o Instagram. Então lá tem fotos, tem vídeo no YouTube que fica, as entrevistas todas de 2019 estão lá. E outras coisas, eu vou viajar, eu ponho lá alguma coisa, eu posto lá. E eu estou aqui, isso é sério, eu vou falar porque meu entrevistado vai pensar que é brincadeira. Eu estou na campanha, eu e um outro jornalista lá em Brasília, rumo a 1 milhão. Então você vai lá, clica lá, gostei, para a gente chegar no 1 milhão. Na verdade, eu estou melhor do que o nosso colega jornalista de Brasília, porque outro dia estava no Rio Grande do Sul, em Nova Esteio, e um colega lá falou: qual é seu nome? Ele botou meu nome no Google e apareceram 1.450.000 referências. Então não estou tão no 1 milhão, estou no 1 milhão no programa Mercado Futuro. Tá? Bem, o assunto do programa é laranja, suco de laranja, tem muita novidade. Faz tempo que tem, por exemplo, o acordo União Europeia-Mercosul, eu acho que pode ser bom para o setor de cítricos, vou saber com o entrevistado. Tem um outro acordo que eu não decoro o nome, começa com E, que também parece ser bom. A China, por exemplo, agora recente, abriu aí mais 25 frigoríficos para exportar carne. Ou seja, estou falando isso, parece que o vento está a favor para alguns setores do agro nacional. É isso que eu vou confirmar aqui com o diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto, que hoje me deu a honra, eu estou feliz hoje, mais do que 1 milhão que eu estou querendo aqui. O motivo original que eu chamei o Ibiapaba aqui era porque o consumo de suco de laranja está diminuindo, mas eu comecei o programa com esse otimismo todo. É porque eu acho que os ventos estão favoráveis. Estão favoráveis para você? Hash, obrigado pelo convite. Desculpa, eu faço sempre. Desculpa a demora por ter vindo. Mas olha, a gente está vivendo um momento interessante, né? Por um lado, oportunidades têm se aberto, como você bem colocou, na questão de acordos comerciais, boas perspectivas do ponto de vista de melhora de acesso para alguns mercados. Mas, por outro lado, o setor ele vive um momento bastante desafiador. De um lado, a gente tem ainda uma queda no consumo, que foi o motivo do nosso convite aqui, que a gente divulgou bastante algum tempo atrás. E na outra mão, a gente tem uma safra muito grande esse ano. Então, quando a gente tem um excesso de oferta de um lado e uma redução de consumo na outra, normalmente não é uma combinação muito saudável. Mas a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo nisso, se você quiser. Claro que eu quero, porque você pode incentivar o consumo interno também, aí via negociação, não é possível. Olha, as negociações internacionais, elas melhoram o acesso do produto ao mercado e deixam o suco de laranja um pouco mais competitivo. É até estranho a gente falar em competição com suco de laranja do ponto de vista da matriz de suco de laranja, porque a gente já tem mais ou menos 75% do mercado global, né, das importações do mundo. Então o suco brasileiro ele é muito presente no mercado externo. Mas o que acontece? Nos últimos anos, por conta da ineficiência da diplomacia brasileira, outros países se fortaleceram. Por exemplo, o México, que até outro dia não era, como se diz, ninguém na fila do pão. Hoje em dia, o México, neste ano, ele vai exportar mais de 200 mil toneladas de suco e até outro dia ele não exportava nem 50 mil toneladas de suco. Então, isso significa mais ou menos uns 400 milhões de dólares a menos na cadeia brasileira só com o México. E o que o México ele fez de diferente? Ele fez bons acordos com a União Europeia, ele fez bom acordo com o Japão, ele fez bom acordo com a Coreia do Sul e pouco a pouco, e com os Estados Unidos principalmente, né, acordo de livre comércio com os Estados Unidos, começando lá atrás com a NAFTA, e agora na revisão do acordo
ainda no governo Trump, continua com livre comércio. Então ele foi beliscando aqui, beliscando ali. No final das contas, a gente acabou criando, por conta da nossa inoperância, um competidor importante. Sim, que se a gente exporta 1 milhão de toneladas. Exatamente. Eles estão com 1/5, né? Exatamente. Então, quer dizer, é um competidor que ele não estava no radar até algum tempo atrás, a gente chamava de vagalume, que ano ele aparece, ano não aparece, e agora ele está muito bem posicionado. Agora, verdade seja dita, o governo parece que está tentando tirar o atraso. Então, o fato de ter fechado o acordo Mercosul-União Europeia, ele é bastante positivo. Eu acho que é positivo porque quem tem dinheiro no mundo, né? Os endinheirados. Tem, a Coreia tem e tal, mas a União Europeia é o bloco mais rico do planeta. A gente está falando de uma força de mercado de 700 milhões de consumidores de alta renda. E que consomem muito suco de laranja. Então, só para a gente ver o que aconteceu nesse acordo que é bom para o setor de suco de laranja. Então, tão logo o acordo ele seja ratificado, e a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, porque ele precisa ser ratificado por cada um dos Estados-membros, tanto do lado do Mercosul quanto da União Europeia. Uma vez que isso aconteça, a gente vai ter uma desgravação, que a gente chama, né, um desconto na tarifa de importação, logo de cara de 50%. Então a tarifa ela sai de uma tarifa média de 12% para 6%, e ao longo de 10 anos ela vai tendo uma série de cortes até chegar em zero. Né? Para o exportador brasileiro isso é muito bom, porque o que é o preço do suco de laranja? Ele é o preço menos a tarifa de importação. Quem paga no guichê a tarifa é o importador. Não existe mecanismo para o brasileiro chegar lá e falar, não, eu quero pagar aqui a tarifa. Não, quem paga é o importador e que dá um desconto no preço. Então, claro, com o tempo, a tendência é que esse desconto, essa margem, ela seja apropriada pelo importador, que é o que acontece com a maioria dos setores. Mas isso deixa o suco de laranja numa posição mais confortável diante dos seus concorrentes, principalmente no caso o suco mexicano, que tem entrado com mais força, o suco de Israel, às vezes, também é um suco que às vezes compete bastante com o suco brasileiro em alguns mercados. Mas, acima de tudo, ele deixa o suco de laranja também mais competitivo em relação a outros sucos. Porque o mercado de suco ele é um só. O mercado de suco de laranja, no mercado de sucos, o sabor laranja ele é proeminente, de ter uma participação de 35%, mas ainda assim você compete com um monte de gente. Então, quanto mais competitivo você tiver, mais beneficiado você vai ser pelo seu importador e, portanto, por toda a cadeia dali para frente. E por que você gostou? Você estava falando antes de entrar no estudo aqui do acordo com os geladinhos lá, como você falou, Noruega, Dinamarca. Isso foi fechado agora, acho que também 10 são ricos, dias. né? Também são. Então, é isso que é interessante. A EFTA, né, que é que é um grupo de países, né, um bloco. Você pode explicar depois do comercial? Que assim que eu fiz a pergunta, me pediram no intervalo. Tá bom. Tá. Depois do intervalo? Isso. Tá bom, sem problema. Gente, esse é o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, falando de um setor que o Brasil é campeão, que é de suco de laranja. Nós já voltamos, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, setor importantíssimo do agro nacional. Antes do intervalo, eu perguntava do EFTA, é isso? Exatamente. É um acordo lá com os países nórdicos, acho. E você está dizendo que é bom, mas eu te cortei. Não, a EFTA é um bloco, né, de países que tem a Suécia, a Noruega, né, só que a gente já tem um PIB razoável, né? Islândia e Liechtenstein, né? São 4 países ali. Liechtenstein não é um principado? Olha, eu acho que é bem pequenininho, né? É bem pequenininho. Mas o que é legal desses países? São países que você tem um prêmio muito bom, né? São países que compram suco de alta qualidade e pagam bem. Né? Então é importante você ter acesso e no caso desse acordo da EFTA, a gente vai ter livre mercado imediato, então logo seja ratificado, você já entra com tarifa zero e bola para frente. A gente também agora tem uma frente negociando com a Coreia do Sul, que é um acordo que vai ser um pouco complicado aí para o governo brasileiro, porque a Coreia do Sul é um pouco defensiva em alguns setores, como carnes principalmente. Agora, para o suco de laranja, como eles não têm um pé de laranja lá, é uma grande oportunidade. Eles consomem. Consomem. É uma grande oportunidade para o governo brasileiro marcar um golaço, quer dizer, de conseguir tirar essa diferença, por exemplo, de que o México acabou tomando o nosso mercado nesse importante país.
E eu consegui lá, você falou 40 milhões de pessoas? São 40 milhões de consumidores de alta renda. Coreia do Sul. Coreia do Sul, 40 milhões de consumidores de Então, alta renda, então é bem acho que eu vou interessante. tentar prospectar um mercado para Citrus BR em Montenegro. Também é pequenininho, mas só tem gente rica. Olha, onde puder tomar suco, olha, tamo junto. Bom, vamos falar um pouco do Brasil, vai. Vamos lá. Eu noto que houve uma mudança. Eu tenho notado que você está numa atividade frenética. Não, eu estou falando sério. É porque houve uma mudança realmente na orientação dos assuntos comerciais brasileiros. Eu estou errado ou é por aí mesmo? Não, é totalmente por aí. Vamos vender, temos que vender e... Eu acho que o Brasil acordou nesse sentido, Hash. Durante muitos anos, o Brasil e o agronegócio brasileiro, a gente tem uma característica muito particular. A gente gosta de exportar, mas não gosta de importar. E isso é uma coisa que tem prejudicado muito o setor como um todo. Então eu acho que esse acordo com a União Europeia, ele é um marco, porque você acessa mercado, mas você dá mercado também. Com a EFTA a mesma coisa, com a Coreia do Sul vai ser a mesma coisa, é uma grande troca. Então o mundo globalizado ele é isso. Então isso demanda da gente, das associações, muito mais trabalho nesse sentido. E a gente tem um mercadão aqui também para cuidar aqui no estado de São Paulo. Por exemplo, hoje cedo eu estava na inauguração da segunda linha de produção da Natural One, uma das marcas líderes aqui no Brasil, no mercado interno, e que está colocando uma linha nova, não só para atender o mercado brasileiro, mas também para exportar. Então a gente começa a ver também empresas que fazem suco pronto para beber, que além deles trabalharem o mercado interno, também tem uma oportunidade de exportar. Então a gente vê uma série de mudanças acontecendo nesse mercado e isso tudo é muito positivo. Na verdade o suco pronto no Brasil, o que eu acho é o que já toda vez que você vem aqui a gente fala disso. Eu acho que ele é caro, você diz que é por causa de imposto e etc. Porque ao contrário do que a gente vê em outros países, nos mercados que eu vou, que eu já te contei, aquele lá que eu vou todo fim de semana e tal, na gôndola tem muito suco de uvas, né? Mas ainda prevalece a maçã, a laranja, perdão. O suco de laranja, eu acho que é o que tem mais marcas, mais coisas. Então o brasileiro gosta de laranja. Não sei se gosta de suco, mas de laranja, com certeza. Então eu acho que trabalho aqui tem que ser mesmo dessas empresas da diferencial. Quanto custa um quilo de... Ele não sabe, mas eu vou perguntar. Um quilo de contrafilé no açougue, você tem ideia? Não faço ideia. Deve ser uns 29. Será que a nossa assessora também nunca chegou perto de cozinha? E tem gente aqui no Brasil que vende 1 quilo Mas de... eu gosto de comer, viu? Deixar isso claro. 1 quilo de contrafilé, eu não vou dar a marca, mas que ele é uma carne super especial, que ele vende por 80 o quilo. Sim. Então eu acho que na área de, não é a tua área especificamente, mas na área de mercado interno, eu acho que tem que se criar história para o suco, entendeu? Exatamente. Quando a gente olha agora, a gente recebeu um trabalho de análise de mercados, né, que a gente faz todo ano. Então hoje o mercado aqui só para a gente entender mais ou menos quais são os tamanhos, né? O mercado de sucos no Brasil, ele está em torno aí de quase menos 500 milhões de litros. Até outro dia ele não era nada, ele era 100 milhões de litros até 10 anos atrás. Ele vem crescendo aí. Neste ano o mercado interno está crescendo 26%. Neste ano, com esse Brasil do jeito que a gente está, que se crescer 1% vai ficar todo mundo feliz, o mercado de sucos cresce 26%. É quase um milagre. Sucos todos. A categoria sucos. O que é a categoria sucos no Brasil hoje? A gente tem 274 milhões de litros, que é sabor laranja, e ali cabeça a cabeça, mais ou menos 245 milhões de litros sabor uva. Então só esses dois já dão quase que os 500 milhões de litros. E aí você tem muito pouquinho dos outros sabores, que aí vem sucos com vegetais, multifrutas, algumas outras combinações. E a gente tem também 170 milhões de litros de água de coco, que é um mercado que também cresce, também acaba concorrendo. Ele não é exatamente suco 100%, mas ele pode ser entendido também como mercado de suco 100%, porque não tem adição de nada, né? É do jeito que colheu da fruta. Só que a água de coco, normalmente ela é importada. A gente importa bastante água de coco. De onde?
Olha, vem de alguns países asiáticos, Costa do Marfim, se eu não estou enganado, mas a gente importa água de coco. Por mais que a gente tenha água de coco in natura aqui também no Brasil, para processamento ela é bastante importada. Então é uma coisa que ela é interessante. Então colocar o suco no preço certo na gôndola, que é o que você fazia referência, é um trabalho que a gente tem trabalhado, a gente tem feito com o governo do estado de São Paulo. Quem sabe quando tiver uma próxima janela de oportunidade, a gente pode também tentar ver o que é possível fazer nessa nova reforma tributária. Mas, enfim, a verdade o suco brasileiro é o mais caro do mundo em termos de imposto. Porque bom ele disso não há dúvida. Tanto que a gente vende para o mundo inteiro e o mundo inteiro gosta do suco brasileiro. Então não teria razão para o brasileiro não consumir o nosso produto. São aquelas idiosincrasias brasileiras. Exatamente. Você já viu um país do tamanho de Portugal? É possível você ficar um mês em Portugal comendo peixe. Peixe e frutos do mar. O Brasil, com uma costa desse tamanho, é o preço do peixe. É verdade. São idiosincrasias, que é uma palavra que não tem sentido nenhum para mim, mas é isso que chama, idiosincrático. Não dá para explicar, mas é assim que São as contradições brasileiras. O Brasil é um país para profissionais, não para amadores. É verdade. Na área de produção, você está dizendo que a safra do ano que vem é 19 e 20. 19 e 20, essa que a gente está rodando agora. Começa agora, começou em julho. Começou em junho, isso. Julho. Essa aqui que vai ser... Olha, espera-se que seja. Espera-se, não, ela já está sendo, né? É uma safra que já começou. Então ela começou aí já de saída com quase 290 milhões de caixas. Tá? Então é uma safra grande, é uma safra que tem tudo aí para ser uma das mais robustas dos últimos anos. Qual que é o problema? A gente entra nesse ano, a gente entrou com mais ou menos 250 mil toneladas de estoque. O estoque está lá abaixo. É isso que eu ia falar. 250 mil de estoques de entrada, né? Dependendo de como for a produção e dependendo de como for o consumo, corre o risco de dobrar lá na frente. Não sabe exatamente o número, quanto que vai ser. Mas, tanto que a gente deixou para fazer esse anúncio de quanto a gente acredita que vai ser o estoque um pouquinho mais para frente. Mas uma pela outra, até o CPEA deu esse número recentemente, em conta de padeiro, mais ou menos isso. O risco é você dobrar esse estoque. E uma vez que dobra esse estoque, aí você começa a ficar com o mercado um pouco mais desequilibrado em relação à oferta e demanda. E isso, obviamente, não é bom para ninguém. Mas vai abrir o mercado da Coreia, vocês vão vender muito suco. Nós vamos ao intervalo, é o segundo, eu converso com o Ibiapava Neto, diretor executivo da Citrus BR, congrega as quatro, né? Três. Cargill? Citrosuco, Cutrale e Dreyfus. Citrosuco, Cutrale e Dreyfus. A Dreyfus é uma empresa resiliente, porque ela na cana-de-açúcar, no setor energético, ela tem prejuízo atrás de prejuízo, mas ela está firme aqui. Na área de laranja, acho que dá lucro. Laranja é sempre bom. Laranja é sempre bom. Não. Vamos ao intervalo, já volto já. Ok, eu estou de volta. Já é o último bloco, eu converso com o Ibiapava Neto. O Ibiapava agora, como ele mesmo falou, ele está articulando uma série de coisas em Brasília. Até porque Brasília, na área que a gente opera aqui, que é agronegócio, empresas rurais e tal, está bem animado. Tem acontecido coisas boas nos últimos meses aí, coisas muito boas que estavam travadas há séculos aí. Bom, o Mercosul e a União Europeia, quantos anos? 20. 20 anos. Mas nós estamos falando da safra. Não há possível escapatória para desafogar se houver realmente uma super safra? Olha, é difícil, porque quando a gente olha, a gente tem que rezar, a gente pode. Rezar, né? pode. Rezar, a gente pode. Agora, olhando friamente os números, a gente vem numa demanda que ela é decrescente e neste ano a oferta é crescente. Então, esse choque entre uma demanda que não vai bem e uma oferta que acaba sendo muito pródiga, ela é sempre delicada. Então, a gente tem todos os comunicados que a gente tem feito, sempre com o máximo de responsabilidade possível, porque ninguém está aqui para fazer alarmismo, mas é importante que o mercado tenha consciência e que a gente pode passar por um momento mais delicado. O que pode mudar? Vamos lá, para a gente pegar aqui também, não fazer aqui o papel de anjo do apocalipse. Algumas coisas podem acontecer. Quando a gente olha o comportamento, por exemplo, da Bolsa Americana, que serve como referência para os preços internacionais, ela não
determina os preços, mas ela serve como referência, porque tem um descolamento do mercado americano para o resto do mundo. Mas tomando a Bolsa como referência, a gente vê que teve uma depreciação muito grande dos preços dentro deste ano. Por quê? Porque o mercado precificou já esta safra, que é enorme. Então eles sabem que lá na frente a gente vai ter ali algum aumento de estoques, que vai ter mais suco disponível, então é natural que haja essa corrosão nos preços. Quando você baixa o preço do produto, quando o mercado ele baixa o preço do produto, o que acontece? Você tem mais disponibilidade e preço mais acessível. Então existe a chance de você ter um aumento de demanda, porque você acaba tendo um produto que ele tem mais acessibilidade e por um preço mais competitivo. Então também existe a possibilidade de a gente ter ali um impulsionamento nas exportações e aí talvez tirar um pouquinho dessa diferença. Outra coisa que pode acontecer também, e ninguém está livre, é algum fenômeno climático. Por exemplo, nos Estados Unidos, acabou de passar um furacão ali, foi na trave. Ninguém está desejando que aconteça alguma coisa com os pomares da Flórida. Até porque, como eu já falei aqui algumas vezes, é melhor uma Flórida forte com um mercado americano forte do que o contrário. Mas ainda assim, o papel do Brasil como um fornecedor alternativo para a Flórida sempre tem que ser levado em consideração. Então ainda tem muita coisa para acontecer neste ano em função disso. Outra questão que pode acontecer também é um aumento de exportações para a Ásia. É um pouco mais difícil isso, mas a gente tem visto um aumento sistemático do consumo, principalmente do suco não concentrado, na China, principalmente, que pode se tornar um mercadão. Então, até estou indo na próxima semana para a China, justamente para discutir estas questões de acesso, algumas questões que a gente precisa melhorar no acesso no mercado chinês, conversando com parceiros chineses para que eles nos ajudem a sensibilizar o governo chinês. Então, existem algumas questões que podem favorecer o mercado de suco, mas eles dependem que algumas coisas aconteçam. Hoje, do jeito que o mercado está e com o que a gente tem pela frente, não é exatamente o mercado mais animador. O acesso à China poderia ser o que mesmo que foi para a carne via Hong Kong? Que é China também, né? Olha, ele pode, mas assim, é que ele não faz muito sentido do ponto de vista econômico, porque você precisa distribuir através das marcas. Então, como a gente entrega a granel e o suco, ele é envasado na China, é um pouco mais difícil, né? Então, você tem que entrar ali pela costa leste da China, ali Xangai, aquele pedaço, e ali recebe o suco e aí as marcas, elas invasam e vendem o suco internamente. Bem, o Ibiapaba Neto é jornalista, escreve sobre relação imprensa-empresa e é um cara, que agora é elogio, falta poucos minutos, é elogio, é um cara moderno. Eu estou estudando, junto com um jornalista que você conhece, a nossa Viviane também, nossa não, né? Nossa amiga. Nossa amiga. O Paulo Eduardo de Palma Beraldo, que eu estou discutindo com ele, escrever um livro assim, o que a gente vai comer daqui 10 anos, que está mudando, né? O Burger King já tem hambúrguer vegano feito de ervilha, sei lá do que. Mas o Ibiapaba, como é um cara moderno, isso que era um elogio, ele vai comer já barata semana que vem na China. Grilo. Barata, grilo, escorpião, cachorro. Cabeça de marreco. Seja muito feliz Agradeço, Regis. Sua viagem gourmet. Por isso que é bom ter amigos, né? Não, dizem que é bom, eles comem a Milanos e o que eu acho esquisito lá que é o seguinte... Minhoca é proteína pura, você sabe disso. Então, o que eu acho que lá na China só tem algumas coisas que estão erradas. Porque na hora que você senta na mesa, a carne é fria e a água é quente. A água, você pega um copo d'água, a água vem quente. E na hora que você vai comer a carne, dependendo da região, a carne é fria. Aquela foto tua que você usou no Face, ou em sei lá onde, era Abu Dhabi, é isso? Não, acho que era Xangai. Não, era um país árabe. Não é país árabe, acho que não. Não. Era Xangai? Acho que era Xangai. Aquela coisa toda colorida. Xangai. Aquelas torres. Que começou a ser construído em 98. Pois é. A Coreia começou a investir em educação há quanto tempo? Pois é. Vê o que virou, né? Nosso tempo acabou, agora já é paspalhice da minha parte. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelas informações. Por favor, sempre que você puder, venha aqui, que a entrevista é boa. Eu estava cansado, mas eu estou
leve agora, porque é bom conversar com você. Mas eu venho sempre. Eu sei que você vê. É que você anda com muito requisitado. Muito obrigado. Gente, é isso. De segunda a sexta, Mercado Futuro no Ar, ou 1 milhão. Isso aí.